Bom, essa daqui é a nossa introdução do nosso curso de inglês, tá? Então eu vou dar algumas orientações aqui imprescindíveis. E também vou falar a mesma coisa que eu falei no intermediário, perdão, intermediário avançado. Direto ao ponto, como sempre, se preocupe com inglês e português, certo? Primeira coisa que vocês precisam aprender, eu vou até abrir a aula desse módulo, tá? Que é o módulo, a aula 1 do módulo de português, que ainda está fechado para vocês. Que é a diferença de compreensão e interpretação de texto. Depois dessa aula, eu melhorei 70%. Então, assim, só em 40 minutos de aula, você entendeu o que é compreensão e interpretação. Porque eu ficava viajando. Negócio de interpretação de texto, eu via lá tal. Compreensão, eu não consegui entender aquilo. Depois que eu consegui entender compreensão e interpretação, aí sim a coisa mudou. Então eu vou falar um breve resumo, mas vocês vão assistir a aula lá no módulo 1, tá? Deixa eu ver só aqui se tá gravando. Sim. Lá no módulo de português, aliás, certo? Então, compreensão de texto é o que está no texto. Tem que estar no texto, certo? Então, a barriga de fulano é gorda, tá? Compreensão de texto, tal, pergunta, né? O texto diz que a barriga de fulano não é magra, um exemplo. Tem que estar escrito no texto que a barriga de fulano é gorda. Se não tiver escrito no texto, quer dizer que essa alternativa tá errada. Você não vai ficar viajando, né? Querendo interpretar. Não, não existe interpretação em compreensão, tá? Ou tá escrito ou não tá. Se não tiver lá escrito a barriga de fulano é gorda, essa alternativa é errada. Às vezes ele troca a palavra, né? A pergunta também não vai perguntar, tem dizendo no texto que a barriga de fulano é gorda, mas é basicamente isso. É uma das perguntas e na aula lá vocês vão ver. O texto diz que, quando fala assim, eu já sei que é uma questão de compreensão de texto, tá? Então, o texto diz que a barriga de fulano não é magra. Sim, sim. Tá lá escrito. Tá lá escrito. O texto diz, o texto diz que a barriga de fulano está roxa de tanto gordo que ele é. Tem escrito roxo, a palavra roxo lá no texto? Não. Então tá errado. Então, só com isso aqui você, né, já tá vendo aí uma breve introdução do que é compreensão e interpretação de texto. Agora, temos também a interpretação, né? Quando existe a palavra infere-se que, tá? Aí poderia ter uma questão assim, infere-se que fulano come muito. Sim, né? Se o cara ele tem uma barriga gorda, a gente pode inferir que ele come muito. Agora, o texto diz que, ou compreende-se que ele come muito? Não. Está escrito que ele come muito? Está escrito no texto que ele come muito? Não. Está escrito que a barriga dele é gorda. Entendeu a diferença de interpretação para compreensão? Tá? E tem muitas questões de compreensão que você fica viajando. Pô, mas espera aí. A barriga é gorda, deve ser que o cara come. Não importa, tem que estar escrito no texto. Então vão na aula de compreensão e interpretação de texto do módulo de português, desse mesmo módulo, né, inglês e português. Primeiro, assista a primeira aula, tá? Para vocês entenderem aqui a questão do inglês também, que é exatamente a mesma coisa. E depois disso daí vai ficar muito mais, infinitamente mais fácil. Então, só depois disso daí você já acho que melhora aí uns 70%. Certo? O resto é só treinar mesmo. Qual método eu vou seguir? Eu inventei a roda? Não. Vou seguir o método do Mairo Vergara, certo? Que é um dos melhores métodos aí que eu conheço, aprendi inglês com ele, com os métodos dele, aliás. Que nem mesmo ele sabe muito inglês, mas o método dele, ele é um coach. Ele é um coach. O método dele é sensacional. Mairo Vergara. Acho que é assim o nome dele, certo?
Então, estudem pelo método desse cara. E esse cara, ele vai te dizer o quê? A primeira coisa interessante e uma boa notícia para você que está iniciando no inglês, aliás, uma excelente notícia, são várias excelentes notícias. Eu vou dizer algumas e depois eu vou dizer a melhor de todas. A grande primeira notícia é que existe os cognatos, tá? Cognatos. Então, o que são os cognatos? São palavras que são idênticas, ou idênticas não, perdão, são muito parecidas com o português. Então, salvo me engano, existe 22 mil palavras. Como eu disse no vídeo anterior, meu vocabulário de inglês é mais ou menos umas 7 mil palavras. De 7 a 8 mil, eu acho. Eu acho. Eu acho não, né? Porque tá lá, umas 7 a 8 mil. Com 7 a 8 mil palavras, você tá tranquilaço, né? Tranquilaço, assim. Então, uma criança de 12 anos de idade, inglês, ela tem um vocabulário de aproximadamente 12 mil palavras. Um adulto, em português também, qualquer língua. Um adulto com faculdade, com universidade, mestrado e blá blá blá, que sabe muitas palavras aí, chega a 20 mil palavras. No português nós temos 200 mil. 200 mil palavras, certo? Então nós não usamos nada. Nós não usamos absolutamente nada. Mas Yuri, eu vou ter que aprender 12 mil palavras. Você aprender essas 12 mil palavras primeiro, que se eu pegar um inglês, certo? Ou um americano para fazer uma prova dessa daí da Petrobras de inglês, ele toma pau. Ele toma pau, mesmo sabendo o texto. Você não toma pau em português? Você toma pau em português. Se você não souber, pelo menos a diferença de interpretação e de compreensão de texto. Então, qual é a boa notícia? Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui para fazer um curso impecável. Gente, esse vídeo vai me dar um trabalho enorme, pelo amor de Cristo. Bota lá 5 estrelinhas, porque vocês não vão achar isso em lugar nenhum, mas vamos lá. Bom, eu não estou achando. Eu não estou achando. Mas não tem problema nenhum. Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: você, diferentemente desses métodos que passam aí nas escolas, isso é horrível, ninguém aprende nada com isso. Aprender gato, cachorro, depois as cores, depois. Eu não me lembro qual foi o dia que eu falei coruja na minha vida, ou qual foi o dia que eu falei gafanhoto. Eu nunca falei gafanhoto em inglês na minha vida, então você vai aprendendo acessórios. Não, isso aí tá errado, tá? Se a gente for pegar um texto aqui, ó, vou pegar um texto. E aí eu vou pegar as palavras mais usadas. E pasmem. Confiram essa informação depois, tá, gente? Porque realmente eu procurei aqui e não consegui. Tem um aplicativo excepcional que ele procurou as palavras mais usadas em inglês, certo? Ele colocou as palavras mais usadas em inglês. E é óbvio que você tem que aprender as palavras mais usadas em inglês. Se eu não, salvo me engano, a palavra mais usada em inglês é the, que significa a, o, as, o, os, né? Os artigos aí. Então, se você fizer uma lista das 100 palavras mais usadas em inglês, eu acho que elas compõem 90% do texto. Olha só que absurdo. Posso estar errado? Posso. Eu vou colocar 80 aqui. Realmente eu não consegui achar, faz muito tempo que eu vi isso. E isso daí são detalhes que vocês podem ver na internet. A porcentagem exata eu não vou saber. 80% de qualquer texto vai ser feito com essas palavras aqui, ó. Ou são 100, acho que com 1000 palavras você já consegue 90% do texto. 90% consegue entender 90% de tudo. Então é óbvio que você vai pegar as 1000 palavras mais usadas. Ou primeiro as 100 palavras mais usadas. Certo? E aí, depois que você pegar... Por favor, comentem aí, gente, embaixo. Vamos nos ajudar, tá? Quantas palavras você precisa para entender 80% de todo o texto em inglês? 80%. É 100 ou é 1000? Se você estiver pensando é 1000, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas enfim. Vamos aprender essas palavras. Essa vai ser a nossa base. Essa vai ser a nossa base. Português eu sou horrível e vou escrever muita coisa errada aqui, mas enfim.
Quero que vocês escrevam certo, não eu. Aliás, nem vai ter redação então. Certo? Agora, esse é o primeiro ponto interessantíssimo, certo? Para você que está iniciando inglês e achava que era difícil. Não, não. É muito simples. Muito simples e eu vou te mostrar. Agora, eu vou te ensinar 12 mil palavras em 3 minutos. Que tal? Que tal? Tá parecendo aqueles cursos, né? Aqueles cursos de marketing. Aprende inglês em 24 horas, tá? Mas vamos lá. Vamos falar dos cognatos. Quanto mais difícil o texto, para mim, melhor. E eu vou explicar já por quê. Vamos fazer um react. Tomara que esse cara não dê strike no meu canal, senão eu tô assim... Só vem a palavra arrombado na minha cabeça, realmente. Eu tô arrombado. Vamos lá. Vamos fazer um react desse vídeo aqui, tá? Que com elas você... Essas aqui são algumas regrinhas para o inglês que... Aprenda 12 mil palavras em 3 minutos. É um exagero, sim. Mas deve ter mesmo. Com elas você consegue chegar até 12 mil palavras. Segundo o linguista, o grande linguista polonês chamado Michel Thomas, somente com a primeira Grande Michel Thomas. regra que nós vamos ver aqui, você consegue chegar até 12 mil palavras. Nós veremos 3 regras, mas somente com a primeira você consegue chegar a 12 mil palavras. Palavras terminadas em aotil, em português, quando passa para o inglês, vira ion. Primeira regra, gente. Pega o caderno aí e anota. Olha que maravilha, inglês é lindo, inglês é fácil demais. Português que é a 7ª língua mais difícil do mundo. Agora olha. Então, informação, information. Classificação, classification. Qualificação, qualification. Direção, direction. Impressão, impression. Palavras mais complexas até, globalização, globalization. Colocação, collocation, comunicação, communication. Tá aí. Primeira regrinha pra você. Os cognatos. Mais essa base aqui, porque essa base aqui do texto, ó, deixa eu ver aqui quais são as palavras mais usadas. Preste bem atenção. Aqui, tudo que eu falar vai ser importante. Palavra. Então, se você estiver achando que pra fazer essa provinha de inglês da Petrobras você tem que ser um expert, que nada, cara. Que nada. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Nós, dia, dar. A 100 mais usada é nós, né? Então é claro que você tem que pegar as mais usadas. Agora vai aprender inglês só pra tu ver. O que é que vai acontecer contigo? Não vai aprender nunca. Tá? Então só essa aula aqui já pagava esse curso. Que eu só tô cobrando mesmo só pra fazer a divulgação. Agora, rapaz, eu não tô conseguindo. Apareceu isso daqui na frente. Aí fica difícil. Mas tá aqui, como eu disse, primeira palavra. Apareceu isso aqui do lado, eu não sei porquê. Eles não querem deixar ver. Aqui, o O, como eu falei. A segunda palavra é be, né? Que é ser ou estar. Terceira palavra, to. A quarta palavra, of, né? Então vai vendo quais dessas palavras aí. Quinta palavra, and, a, in, e assim vai. E assim vai. Vejam as 100 mais usadas e com certeza essas 100 aí vocês têm que estar ligado. Perceba que são artigos, pronomes, alguns verbos. Né? A 34, por exemplo, é my, né? Que é meu ou minha. Em inglês não tem gênero, gente, então isso fica muito fácil. Eu aprendi alemão também, eu falo alemão intermediário. E no alemão tem 3 gêneros. Tem A, O, I. E o neutro, por exemplo, das auto, né? Seria neutro carro, não tem nem não tem nem no português. Tá? Então, beleza, ótimo. Vamos aprender essas 100 palavras aí mais usadas? Vamos. Depois dessas 100 palavras, vamos para... Essa vai ser a nossa base. Pega o caderninho e anota aí. Nossa base para entender, acho que 80%, 50% do texto, alguma coisa assim. Já mudou para 50%, né? Não, eu não sei, cara. Dá uma olhada, mas é algo muito grande mesmo. Segunda regrinha pra gente brincar. Segunda regrinha. Uma outra regrinha simples também. Palavras terminadas em AL em português, quando você passa para o inglês,
elas ficam iguais ou quase iguais, muito parecidas. O que muda mesmo é a pronúncia. Por exemplo, natural em português vira natural. Maternal, maternal. Sexual, sexual. Terminou em al, é a mesma coisa. Animal, animal. Metal, metal. Rival, rival. Especial, special. Excepcional, uma palavra mais complexa até, para você ver que a regra é muito abrangente. Exceptional. Excepcional, exceptional. Faltou milhares aí, mas... Mais outra regrinha muito simples é você subtrai a última letra de várias palavras e você vai transformá-las em inglês. Por exemplo, parte vira part. Presente, present. Presidente, president. Prudente, prudent. Cliente, client. Problema, problem. Experiente, experience. Momento, moment. Então essas foram algumas regrinhas. Eu costumo dizer que inglês não tem graça. Inglês não tem graça. Porque são infinitos cognatos. Aí você fala, mas tem as pegadinhas, que são os falsos cognatos. Não passa de 50. Deixa eu ver aqui os falsos cognatos. Aprenda eles com uma música. Com uma música. 27, né? Que 50 nada. 27 falsos Hello cognatos. everybody and welcome to... E eu ainda acho que 27 é muito. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a teacher Rafaela Blanc, aqui que nós vamos ouvir agora. Ele depois vai estar lá. Eu quero que vocês façam uma musiquinha dos falsos cognatos. Eu quero que vocês façam uma musiquinha. Mas é uma exceção tão grande. Pegue apenas os application, por exemplo. São... Deixa eu ver aqui uma música com falsos cognatos. Não precisa aprender todos os falsos cognatos. Música... Opa. Falsos cognatos. Certo? Vamos ver a musiquinha aí. Eu quero que vocês sejam autodidatas. Existem várias músicas. Vamos ver essa aqui. Palavras cognatas são palavras que são parecidas do inglês para o português ou vice-versa. O inglês é recheado delas. Mais de 60% do vocabulário da língua inglesa vem do latim. 60%, cara. Exemplo, present, future, emotion, connect. Existe uma minoria importante de palavras em inglês que são chamadas de false cognates. Minoria mesmo, tá? Também false friends, porque elas se parecem, mas não com realizar. Mas... Formed by Colby Calott, and it means perceber em português. Alien pode até significar alien, mas nessa música... Aqui é outra história. Eu deveria editar isso. Eu quero uma música para vocês gravarem os falsos cognatos, tá? Uma música para vocês gravarem aqui. Aprendendo falsos cognatos com música. Esse cara aqui de novo. Esse daqui é um que eu recomendo vocês aprenderem. Pretend. Não é para entender. É fingir. Tá? Eu não sei em qual classificação tá aqui. Pretend, naquela classificação de palavras mais usadas, mas é importante vocês aprenderem esse cognato. Pronto, aí agora achei a música. Amigo é assim, parece pra mim, na hora H me deixa. Confio em você, cante para ver, eles são cognatos. Compreensiva, abrangente, data, informação, posses é o state, disponível, available sozinho. Eu finjo quando eu pretendo, se not a
gente, é o seguinte, eu só tô dando um coach, tá? Não tô falando decore essa música, tá? Mas eu tô falando pra você, veja outra música legal, uma música que você gostou. Essa música é difícil, tá? Mas também depois que tu aprende uma música, tu não esquece nunca mais. Primeira música que eu aprendi, A Luz da Cidade Acesa, não esquece nunca mais, tá? Então essa é a primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês aí. Quer dizer, algumas dicas já, né? Deixa eu ver em quanto tempo eu tô aqui. Nossa, 20 minutos já. E o cara faltou várias dicas ali, o vídeo dele tá bastante completo. Faltou palavras com a terminação dade, tá? Para a maioria das palavras que terminam em dade, retiramos o dade e colocamos o ti. Acabou. Simplicidade. Simplicity. Simplicity. Repeat. Simplicity. Simplicity. Capacidade. Capacity. Capacity. Repeat. Capacity. Capacity. Sociedade. Society. Repeat. Ou society. 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 Outra regra, vamos pra próxima. Celebridade, celebrity. Mente. Mente. Vamos tirar o mente e colocar o LLY. Verbalmente. Verbally. Verbal. Repeat. Verbally. Verbally. Usualmente. Usually. Repeat. Usually. Usually. Oralmente. Orally. Repeat. Isso aqui vocês têm que aprender só aqui, pronto. Acabou a aula, acabou o inglês, vamos fazer a prova. Vamos procurar por outra regra. Basically. Terminado em algo, vocês já viram, né? Natural. Repeat. Vamos ver mais pra frente. Se tem mais alguma. E assim, seja autodidata, gente. Procurem também, tá? Procurem também. Tem mais regras aí, sim. Os vídeos, eles não dispõem de todas as regras. Agora eu quero fazer um teste com você. Essa linha vai ser um pouco grande, tá? Quero fazer um teste com você. Eu quero colocar uma lista de cognatos aqui. Primeiro, para depois a gente ver na prova, na prática. Para ver se isso aí é verdade mesmo ou se é conversa fiada. Você quer ver na prática, né? Deixa eu colocar aqui. Lista de cognatos. Eu até tinha, mas faz tanto tempo que, como eu falei, meu inglês está rusty. Lista de cognatos em inglês para a gente ver se vocês conseguem. Olha quanto milhares de palavras em inglês. Aqui tá com a tradução, né? Deixa eu ver se eu acho. Agora eu tenho pena do coreano. Porque as palavras mais difíceis são exatamente as que são cognatos. Eu vou pegar só as principais. São milhares de palavras, então. Milhares não, né? Centenas. Aqui não dá, né, gente? Mas aqui não tem erro. Vocês podem procurar aí, tá? E não precisa... Para Petrobras, você não precisa... creation, não. Comedy, não. Pode falar comédia mesmo, comic. Eu não aconselho, não, tá? Mas diferente. Todas as palavras aqui, ó, caiu no texto. Vocês já matam. Então, com as palavras base e os cognatos, aqui só tem alguns. Mas, agora... Aqui são os falsos cognatos. Tá aqui, ó. Esses aqui veio uma menina aqui do Canadá, Mariam. Eu tinha dificuldade de falar essa... Eu achava que geladeira era icebox, mas não é, né? O icebox é o congelador. Refrigerator, né? É geladeira, na realidade, tá? Notebook, caderno. Essa aqui é muito importante, ó. Lunch, que é almoço, não é lanche, tá? Copos.
Cops pode ser uma bad word, palavrão também, tá? Come, que é entrar, e alguns aí, tá? Eu não vou ser repetitivo. Então, agora o que mais? Eu vou falar para vocês rapidinho aqui também, dar logo uma introdução completa. O inglês é tão ridículo, que para você colocar uma palavra no passado só é colocar ed. Pronto. Qualquer palavra. O inglês é tão ridículo, né? Que o tal do verbo to be, não é eu, tu, ele, nós, mais eles. Pô. Então, I, you, he, she, it, we, they. Nem sei se eu esqueci. Então vamos pegar o verbo amar. I love. Não é love, é love. Eu amo. You love. Tá? Aí tem algumas regrinhas aqui, que seria he, she, coloca o S, né? Isso aí é. Mas enfim, nem vou colocar essas regrinhas, que o nosso objetivo aqui é a Petrobras, não. Certo? Tudo é love, gente. Tudo é love. Tudo é love. They love, eles amam, we love. He loves. She loves. Quer botar no passado? Coloca o ED no final. Aí tem umas regrinhas também, né? Ele amou. Você amou. Agora o português que é barril. O português que é complicado. Não é? Primeiro que são 3 conjugações, né? Vamos colocar aqui amar, terminadas em AR, ER e R. Então amar, amei. Né? Amei. Agora, amarei. Enfim, eu não vou entrar em aula de português aqui, que português é uma complicação que só. E para colocar no futuro, nós colocamos o will na frente. Lembra daquela música vai, will, vai, will. Pronto, I will love, eu amarei. Ah, Yuri, mas tem os verbos irregulares. Sim, tem os verbos irregulares, mas são poucos. Quantos verbos existem no português e quantos verbos irregulares tem? Agora, eu tenho uma música para os verbos irregulares. Agora eu quero ver se eu acho. Eu tenho uma música para os verbos irregulares. Inclusive, essa música eu aprendi a cantar. Então, vem aqui, ó. Verbos irregulares. Música. Acho que são 50. Você nem precisa aprender isso. Esse tanto de verbo irregular. Gente, entenda que isso é uma direção, tá? Estou direcionando vocês. Tá? Has, had. Não, essa é muito feia. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Só para você ter uma ideia, ó, verbos irregulares seria verb, tá? Irregular, irregular. Music. Alright? Então, simplesmente tudo cognado. Mas vamos ver na prova. Deixa eu só achar a musiquinha aqui. Porque essa eu sugiro que vocês aprendam essa música. Quer dizer, eu gostei, né? Acho que é essa aqui. Keep, cat, cat. Essa música é perfeita. Gente, 2 minutinhos, não é? 2 minutinhos. Vamos lá? Vamos comer. Do, did, done. Have, had. Say, said. Be, what, were, been. Get, got, gotten. Make, made. No, knew, gone. Think, thought. Take, taken. See, saw, seen. Come, come. Find, found. Give, gave, given. Tell, told. Feel, felt. Gave, come. Lead, left. Put. Mean, meant. Keep, kept. Let. Began. Show, and shown. Hear, heard. Run. Bring, brought. Write, written. Seed, said. E assim vai. Aqui é o seguinte. Aqui é o presente, aqui é o passado e aqui é o particípio. Certo? Então,
O que é uma música de 2,58 segundos pra você não esquecer nunca mais. Nunca mais os verbos irregulares. Nunca mais. E você pode até tirar onda, como eu fazia. Gente, quando eu dava... Até lá na Grécia mesmo, né? Falei, vou mostrar pra vocês. I will show to you guys the irregular verbs. Show I know by heart it. Então eu decorei isso. And now I'm gonna write just in this blackboard. E agora eu vou escrever nesse quadro, né? Aí ia lá e colocava todos. A galera olhava assim, hã? Esse cara é um monstro, como assim? Como é que ele consegue? Aí eu não dizia, né, que eu gravei a música, só pra tirar um monte. Sim, eu sou imaturo. E aí, pô, a galera, entendeu? Então, faça isso, aprenda essa... Ah, é difícil. Difícil nada, pai. Difícil nada. Parece difícil, mas não é. Depois você aprende e você brinca com isso. Stand, stood. Lose, lost, lost. Pay, paid. Meet, met. Set. Lead, led. Understand, understood. Speak, spoken. Read. Peraí, errei. Read, read. Understood. Speak, spoken. Aqui é read. Aqui é read. E aqui é read. Por exemplo, I read the book. Eu leio o livro. O livro. I read the book. Certo? I read the book. Eu li o livro. Eu li. Eu li. E aqui no particípio, por exemplo, I have read. Eu tenho lido o livro. Você pode falar I've read ou I have read. I have read the book. Mas isso aí é outra história. Tá? Alright. So, those are all. Não todos, né? Esses são todos. Mas não todos. Mas todos que você precisa saber e até mais. Aí, nem precisa saber disso tudo aí. Mas grava essa musiquinha, right? Que mais? Sim. Exato. Tava falando do passado. Existem algumas regrinhas pro passado. Palavras terminadas em D. Palavras terminadas em T. Mas isso é mais pra pronúncia. Agradeçam a Jesus Cristo que está no céu, para quem acredita. Que vocês não precisam aprender a pronúncia. Vocês não precisam aprender a pronúncia. Que aí eu já ia entrar e, como eu falei no vídeo lá, se vocês quiserem aula de pronunciação, pronunciation, certo? Se vocês quiserem aula de pronunciação e já ir no nível avançado, a gente troca ideia e vocês terão aulas gratuitas também, tá? Por exemplo, como é que se pronuncia essa palavra aqui? É this, jamais. Isso aqui é this, rapaz. Como é que se pronuncia essa palavra aqui? Love? Não, é love. E assim vai. Então, nós entraríamos nas vogais longas e curtas. Só para você que quer realmente aprender a falar de forma correta, tá? Deixa eu ver mais o que eu tenho para você nessas aulas aqui. Acho que a gente pode ir direto para uma prova. Só para ver os cognatos aqui. Então, vamos pegar uma provinha aqui da Petrobras, qualquer uma mesmo. Estou gravando essa aula aqui agora. Não preparei a aula, não preparei nada. Simplesmente botei aqui. E o que é que vocês precisam? Eu me perdi aqui na gravação. Vocês precisam da interpretação de texto. Certo? Aqui, prova de inglês. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver na prática, né? Eita, como tá difícil achar uma provinha de inglês. Vamos ver uma provinha aqui, velho, da CESP. Que concursos. Vamos lá, gente. A provinha de inglês, última prova. A Petrobras ali. Eu já tô quase desistindo. Só não vou desistir porque eu dei essa aula e para provar que isso daí é coerente. Nossa! Vou achar não, meu Deus. E também eu quero mostrar para vocês que mesmo você não sabendo, que é o que a gente vai aprender, o que é que o texto está dizendo, esquecendo agora, só para você traduzir o texto, né? Você traduz pelo bom senso. Acho que é que eu vou conseguir achar. Você traduz pelo bom senso, né? Então é muito assim que a gente consegue as provas de
resolver as provas de inglês. E é isso que vocês vão aprender nesse curso. Primeira que eu achei aqui na frente. Pode ser qualquer uma. Vamos aqui ver os cognatos. Woman é uma das palavras mais faladas. Work, que é trabalho. Trabalhar é uma das palavras mais faladas. Que é em, é uma das palavras mais faladas. Deixa eu colocar isso aqui no... Pode pegar qualquer texto. Qualquer um. É óbvio, são as palavras mais faladas, então as palavras mais faladas. Vou pegar aqui. E vamos contar aqui para ver se realmente... não vou contar, né? Mas, enfim. Uma das palavras mais usadas. Tá? Significa umas ou umas. Day, uma das palavras mais usadas, eu creio. Dia. Em. The, que é as. Um dia em a life. Isso aqui qualquer um que joga videogame sabe. Of, que é de, uma das palavras mais usadas. De novo, ó. Woman, todo mundo sabe que é mulher. Of, tá? O-I-J. Eu faço a mínima ideia que seja isso. Certo? Aqui é por. Bye, não sei o que. Certo? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Uma coisa que a gente, antes de prosseguir aqui. Então aqui, um dia na vida das mulheres de O e G. Não sei o que é isso. Independente se for inglês ou português. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, uma coisa bem importante. Então, Jamie Carmenzel. Esse é o nome do cara, né? Isso aqui. Certo? Eu vou, pra não confundir, eu vou ler do jeito que tá aqui, em português, tá? Contributor, né? Sim, lembrei, graças a Deus. Olha que coisa boa. Olha como é que a gente vai aprender inglês, tá? Deixa eu só abrir uma pausa aqui. Olha como é que a gente vai aprender inglês. Eu vou falar bem rápido e bem embaçado, pra ver se você consegue me entender, tá? The books on the table. Vou repetir, presta atenção. The books on the table. E aí, entendeu? What's your name? Entendeu? What's your name? Agora, the cat's red. O gato é vermelho, gente. The cat is red. Volta o vídeo. The cat's red. Por que você entendeu the books on the table e não entendeu the cat's red? Diz aí pra mim. Ou qualquer coisa aí. The belly is purple. A barriga é roxa. Mas aqui é legal porque são palavras que você sabe. Nós vamos aprender inglês por frases. Por frases, tá? Vocês sabiam que the cat is red. Vocês conheciam. Vermelho, is, gato e os. Eu acredito, né? Se tiver um nível bem básico aí. Mas não conseguiram entender. Mas... My name is Yuri. Eu falei bem rápido. Agora... Their house is black. Né? Então... Their house is black. Aí você não consegue. House is black. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que você decora a frase e não palavras. Para quando você estiver fluindo. Isso aqui é para o inglês mais avançado. Although Falfier woman works in the oil and gas industry compared to man and woman fight regarding. Então, mesmo que você decore as palavras, se você ler o texto, você não vai conseguir ter a rapidez, a fluência necessária para ler inglês e já entender. Essa é uma dica pro avançado. Mas se bem que eu tô na aula mas enfim. Então, 5 women were asked the same questions regarding their career choice in the oil and gas industry. Eu entendi isso aqui. Só que se você decorar, você sabe as palavras todas aqui, eu vou te mostrar. Quase todas aqui, mas você não entendeu. Então, mesmo você lendo 5
Where asked, the same question, regard, the, carria. Você não vai conseguir entender. Então a gente, ao invés de decorar palavras, vamos decorar frases, porque é assim que nós fazemos as construções para a gente entender um texto rápido. E decorando não as 100 palavras mais usadas, mas as 100 frases mais usadas, que vão ter as 100 palavras mais usadas. Certo? Então no Anki de vocês decorem frases. Agora eu vou falar uma frase em português, né? Ou melhor, vou falar uma frase aqui. As aftas ardem. As aftas ardem. Eu tô dizendo que as aftas da boca ardem, pessoal. Então, mesmo em português, se vocês não têm o costume de ouvir a pessoa falar rápido, as aftas ardem. Entendeu? Então, o inglês ele se constrói por frase, não por palavra. Foi o que o Mário Vergara estava dizendo, né? Que não adianta você pegar a palavra e depois você vai se quebrar. Mas vamos voltar aqui, tá? Mas que fique logo essa dica. Pegue inglês por frase, não por palavras. From. Isso aqui é a origem. Where are you from? Né? Where are you? Isso aqui é uma abreviação, né? You from. De onde você é? Isso aqui é uma preposição de. Né? Uma das palavras mais usadas. Certo? Higson contributor. Eu não sei o que é isso aqui. Seria Rexon, eu acho. Eu não sei o que é isso aqui. Então vou marcar de vermelho aqui. Eu não sei, tô por fora. Eu sei que zone é zona, tipo time zone, né? Quando eu fui pra Grécia. Fui da Grécia pra Itália. Qual é a sua time zone? Né? Ou seja, horário. Fuso horário, né? Agora, contributor é contribuinte. Aí vem os dias da semana, né? Tuesday, February, que não são palavras mais usadas, mas é interessante a gente aprender os dias das semanas também. Essa palavra aqui, few, significa poucos. Eu creio que seja uma das palavras mais usadas também. Pouco. Certo? Deixa eu só verificar aqui o significado de fio, que eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. A small number, um pouco, né? Mas eu quero fio tradutor. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. É pouco mesmo. Agora, o que é fewer? Aqui a gente vai pro superlativo. Por exemplo, eu tô dando a aula toda de inglês, de tudo em um vídeo, tá? Então, tá confundindo minha mente. Pode ficar tranquilo, que isso aqui é tudo que... Então, realmente é muita coisa mesmo. Tanto é que nós já estamos em... Nossa senhora, 43. Eu vou fechar 1 hora essa aula aí. Tô nem aí. Superlativo em inglês, que é uma coisa que a gente deve. Superlativo, diminutivo, né? Pra gente ficar ligado que tem papo. Fio é poucos, todo mundo, né? Se souber lá 100 palavras, 500 palavras, sabe disso. Agora, fio, né? Gente, eu me quebrei todo aqui, tá? Sem gravar. Me quebrei todo. Tava falando superlativo, eu sinceramente não sei onde eu parei. Aqui eu vou ter que repetir tudo de novo. Então, hot é quente, tá? Agora, hotter, se tiver o T, você bota um Tzinho aqui também. Algumas regrinhas. Vocês vão aprender tudo isso depois, é só... Então o hotter, ou o easy, né? Easy. Né? Aí nós temos easier, quando nós colocamos esse R na frente. Então são várias palavras aqui, tá? Today is hotter. Aí você vê hotter, não sabe o que é. É um superlativo. Older. Small é pequeno, smaller. Menor que, mais pequeno, né? Tá?
She's smaller than. Então, algumas palavras também nós vamos ver que a gente apenas eu não passei todas as regras. Eu vou ver no texto e vou passando todas as regras que eu sei. Então aqui, ó, although é estranho, né? Isso aqui é although é estranho. Fear, os estranhos, como é? Eu vou colocando aqui. Deixa eu me perder aqui, peraí. Os dias da semana a gente deve saber, né? Isso a gente aprende. Contributor, até agora só rugs on, né? Então, although isso aqui é meio estranho. Realmente. Far, depende do nível. Eu vou colocar que Far é estranho também. Né? Vocês nunca ouviram So Far Away, né? Aprendam música também. Eu vou colocar que Far é estranho. Agora Fear não. Fear é uma das palavras mais usadas. Não. Woman não. Working não. In não. The não. Oil and gas industry. Ó, compared. Comparado. Olha o ED no final do que eu falei. To, man, homem. Many, muitos, isso aqui. Woman, mulheres. Find é um verbo que está lá entre os 100, certo? Careers, carreira, que é um cognato. In, mais usada. The, mais usada. Indústria, cognato. 5 é 5, né? Não é possível que... Woman, were, verbo to be. Ask é um dos verbos mais tranquilos aí, que seria perguntar. Se você não sabe, tranquilo, não tem problema. Vai aprender as 100 palavras que ask vai estar lá. Então, asked, perguntou no passado. O same é mesmo. Inglês é ridículo. Career, carreira. Indústria de novo. Gas de novo. Óleo de novo. Choice eu nem diria, tá? Choice é chance. Uma palavra bem tranquila também. Mas in, the, and, palavras mais usadas. Então aqui eu tenho o quê? Esse tal desse Rigson, que eu não sei. As que eu não sei eu vou colocar aqui em roxo. Né? O although aí, para quem está iniciando, o FA que é meio estranho. O rewarding, realmente. Então, ing. Ing aqui já é uma palavra que eu sei que está no gerúndio. Está no gerúndio. Então, como é que eu faço para botar no gerúndio? Love é ridículo demais em inglês. Amar, gerúndio é... Coloco o ing, loving, amando. Work, working. Certo? Então a gente tem que se ligar nisso daqui. Vamos ver o que é que eu consigo subtrair daqui, desse texto aqui. Então assim, um dia, né, na vida das mulheres de... Esse aqui eu também tô por fora. O-I-Z, sei lá. Escrito por Jamie Camenzel. By, todo mundo sabe. By. Agora, from, alguma coisa que contribuiu. Né? Segunda, sexta-feira e tal. Então, isso aqui eu não sei. Tô por fora. Fewer, poucas mulheres aqui trabalham no óleo e gás. OIG, que eu não sei. Indústria. Compared, comparada com os homens. Few, poucas. Mulheres, work, trabalha no óleo e gás. Aqui é a indústria de óleo e gás. Pronto, opa! Saquei, cara! O&G é indústria de óleo e gás, pô. Então aqui eu já venho e coloco o meu preto. Certo? Peraí, Rigzone, isso aqui é alguém que contribuiu, né? From, contribuiu aí, Rigzone. Alguém, isso aqui não me interessa. Deixa aí. Então, poucas mulheres trabalham em o óleo e gás, indústria, comparado com homem. Muitas mulheres acham, né? Agora aqui, ó, isso aqui vocês, né? Estão por fora. Muitas mulheres acham alguma coisa aqui, carreiras na indústria. Poxa, muitas mulheres acham carreiras na indústria. Tudo bem.
5 mulheres estavam perguntando a mesma questão. De novo, ó. Regarding. Ah, não, aqui já é regarding. Também não sei essa palavra. Né? Their, suas carreiras. Choice também eu vou dizer que vocês não sabem. No óleo e na indústria de gás. Então faltou aqui. Aqui eu matei 80% do texto. E o texto todo é assim, pode pegar qualquer um. Então o que é que tá dizendo aqui? Né? Aí eu venho e faço, sei lá, tipo um resumo. Eu tento entender o que é que tá dizendo aqui. Só que o que é que acontece? Esse texto aqui tá pequeno. Aqui eu já matei que é indústria de óleo e gás isso daqui, ó. Mas quando o texto é maior, aí eu vou praticando. Daqui a pouco eu sei o que é isso aqui, ó. Daqui a pouco eu sei o que é isso, daqui a pouco eu sei o que é isso e vou lá e mato a prova. Então imagine que tivesse mais outro desse aqui, eu vou destrinchando, vou fazendo isso rápido, eu mato a prova. Não precisa ser um expert in English, um expert em inglês para matar a prova. Isso aqui é só uma comparação, tô só mostrando para vocês. Depois vocês vão ver. Eu gosto de texto difícil. Esse texto aqui tá fácil, por isso que tá ruim. O texto difícil é que é bom, que existe vários cognatos, então vocês, gente, já sabem inglês e não sabem que sabem, certo? Ou, obviamente, depois que vocês aprenderem essas 100 palavras aí, essa é só uma aula introdutória de 51 minutos, eu vou parando por aqui, senão vai ficar muito grande. Também nem peguei as questões que vinham perguntando. Quando vem as questões é mais rápido ainda, porque aí, como eu disse lá no começo, tá escrito no texto, por exemplo, uma pergunta seria... deixa eu ver aqui. Algumas mulheres trabalham no óleo e no gás. Pronto. Mulheres trabalham no óleo e no gás. O texto diz que tá escrito women work in the oil and gas industry compared to men. Tá escrito que as mulheres trabalham no óleo e no gás aqui? Não. Tá dizendo aqui que poucas mulheres, certo, trabalham no óleo e no gás comparado com homens. Não tá escrito que a mulher trabalha. Entendeu? Essa é a compreensão. E eu nem sou tão bom de compreensão também. É só uma ideia que eu tô dando aqui, viu, gente? Você que é show em compreensão de texto aí. Enfim, isso daí não é comigo não, tá? Aqui é só mostrando pra vocês o inglês. E português eu nem meto as caras, tá? Mas é isso. Um exemplo básico. Depois a gente... Aí, tá difícil, não compreende. Não. Depois que a gente resolver provas, tá? Que resolver várias vezes, várias provas, aí vai ficar bem mais fácil para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado um bom proveito desse direcionamento que eu dei. E embaixo eu vou listar de um por um. Isso daqui é só abrangendo as coisas gerais, certo? Pra gente meter pau em inglês e meter pau em português também, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos.